Esse tópico é polêmico, né? As agências perdendo espaço para as consultorias. Por mais que seja polêmico e até dói para muita pessoa que é de agência, dono de agência, trabalha em agência, ouvir, é verdade. E eu vou te explicar o porquê que as agências estão cada vez mais ficando confinadas num certo cantinho e as consultorias têm crescido bastante. Acompanha aqui o vídeo. Olha, o que eu tenho percebido já incrementalmente ao longo dos anos é essa perda de espaço das agências para consultores. Eu, como consultor, lidando com muitas agências, tendo aluno de agências, isso fica muito claro, até porque lá na formação de consultores cada vez mais tem pessoas de agências querendo fazer, os donos ou gestores de agências querendo fazer e aprender as técnicas de consultoria normalmente para poder deixar a agência de lado e ir para a área de consultoria. E por que está acontecendo isso cada vez mais? E isso está cada vez mais claro. A gente está sempre aí em volta da questão tática versus estratégia e vai ser isso que vai embasar os motivos principais das agências estarem ficando de fora em muitas áreas e os consultores ganhando espaço. A primeira coisa que ocorre é que, honestamente, as agências, claro que sempre tem exceções, né? E aí também vamos, embora eu tenha muitas críticas, vamos imaginar que os grandes grupos de agências, né, aqueles mega lá 10, 15 que dominam todas as agências do mundo, vamos falar que esses têm mais preparação e trabalham em uma outra liga, né? Muito embora eu também tenha críticas similares a que eu vou fazer aqui para esse grupo lá das grandes, né? Como eu também poderia ter para o grupo das grandes, das 4, 5 grandes consultorias do mundo. Então pronto. Então a primeira coisa que é o seguinte, honestamente, as agências não sabem estratégia, não sabem. Nunca foi uma preocupação das agências pensar estrategicamente. A realidade é essa. Você pegar uma perspectiva histórica, por exemplo, você vai observar que quando o marketing era muito de quanto mais eu gastar, entupir o cliente, bombardear o cliente com mensagem, empurrar isso garganta abaixo, mais eu vendo, né? Houve durante muito tempo, particularmente até antes do advento da internet, essa mecânica no mercado. Você vai observar isso claramente, vendo inclusive anúncios, né, publicidade antiga lá no YouTube. Então isso já ajudava as empresas, as agências, a não precisar pensar muito, né? Bastava eu ter verba, colocar nos lugares óbvios, até porque também havia menos possibilidades de canais, né? Minimamente acertar quem era o público-alvo, também isso aí era mais difícil, mais trabalhoso, né? Porque eu sabia que por aqui passam 100 mil carros, essa revista 1 milhão de pessoas leem, eu não sabia o perfil, né? Tinha essa dificuldade, embora isso persista muito até hoje, então vamos entubar o que for. Tanto se observar que os templates de agência, eles são usados até hoje. Né? Praticamente toda propaganda de sabão em pó é igual, toda propaganda de supermercado é igual, né? E olha só essa mentalidade de coisa bizarra, todo lançamento ou quase todo lançamento de produto online é igual, por conta de uma outra fórmula imbecil, também agora utilizada no mundo online. Então esses templates, né, que não são coisas raras no marketing, eles ajudam a você se preocupar menos com a estratégia e saber copiar e colar alguma coisa. Então você vai emborrecendo, o mercado vai ficando menos exigente, o preço vai diminuindo, né? Porque ao longo do tempo, óbvio, você vai tendo uma massa de pessoas mais capacitada para repetir a mesma coisa, é inevitável, né? As barreiras de entrada são muito baixas, já cansei de falar isso aqui, e portanto você tem aquela mesmice sendo comprada cada vez mais barata que quase qualquer um faz. Vai numa agência pequena do interior que faz publicidade online ou offline para um supermercado local e ver como é que é a propaganda dos grandes supermercados em âmbito nacional. Exatamente a mesma coisa. A 100, 7,50 o quilo, patinho, não sei o que lá, pipoca salgada, né, 2,50, é tudo igual. É produto, preço, produto, preço, produto, preço, produto, preço. Aí depois começou a virar uma moda, o template mudou um pouquinho, né? Mostra lá uma família lá feliz e tal, só de brancos normalmente da elite, lá comprando coisa e tal, aqui tem amor, não sei o que e tal, que obviamente não colou muito, não deu certo para a maior parte das empresas, particularmente de varejo. Então, as agências não sabem sequer, muitas vezes, o que é estratégia. Elas falam que é estratégia de Facebook. Quando o cara fala essa frase, você pode cortar ele do teu foco de relacionamento lá, mesmo profissional, porque ele não tem a menor ideia do que é estratégia. Então, o primeiro problema é esse. A agência não sabe o que é estratégia. Se você não sabe também ainda, por acaso, eu vou colocar aqui na descrição, aqui no vídeo, lá um post que a gente tem de diferentes estratégias de tática, você dá uma olhadinha. Vamos para o segundo fator. Bom, não bastasse
as agências não compreenderem o que é estratégia, elas também não sabem planejar. O planejamento que a agência conhece, né, ela foi treinada dessa maneira, o cara lá na faculdade, no cursinho que ele fez e tal, no que ele aprende lá no dia a dia das agências, etc. É um planejamento tático, né, talvez tático operacional. Então o camarada sabe planejar a campanha, ele sabe planejar um evento, ele sabe planejar um lançamento de qualquer coisa em âmbito tático, em âmbito operacional, na melhor das hipóteses. Né, tático operacional, na melhor das hipóteses. Né. É sempre aquela adoção, aí ele pega lá as fórmulas e as ferramentas da moda e não sei o que lá e mete TikTok para qualquer... Você vê, né? Quando surgiu a realidade aumentada, TikTok, aí nego começa a oferecer isso para qualquer cliente. Eu já participei de reunião, né? Não foi com o TikTok, mas só para poder fazer alusão com a coisa mais atual, né? Que era um banco, o meu cliente era um banco, e as agências, inevitavelmente, todas ofereceram coisa do TikTok. É inacreditável como o cara não tem a menor percepção das coisas básicas. Quem é o público do meu cliente, quem são os competidores, como é que é o comportamento desse pessoal, como é que é o processo de tomar a decisão de compra. Né? Então os caras, eles não sabem estratégia, mas se eles soubessem planejar, ia ser menos pior. Os caras não sabem planejar. As etapas de um planejamento, como é que deve ser feito um diagnóstico, eu ajudar o cliente a definir objetivos, sempre com foco no objetivo corporativo, obviamente. Esses objetivos se desdobrando racionalmente em KPIs, indicadores, que por sua vez vão se desdobrar em diversas táticas para atender a cada KPI, por sua vez a cada objetivo. Essa lógica mínima os caras não fazem. Então, quando você chega numa empresa, seja pequena, seja micro, seja grande, e você tem essa pegada de agência, as empresas estão cada vez mais concluindo que elas precisam de alguém para poder pensar e fazer a estratégia, um planejamento estratégico, e aí depois, com quem eu vou terceirizar a parte de braço, é menos importante, porque é a mais barata, é a parte mais barata de se fazer. Né? Pensa em site hoje, pensa em aplicar qualquer coisa em redes sociais, publicidade online. Né? Como é que é um conhecimento acessível, minimamente fácil de se aprender, fácil de se encontrar freela, agência, profissional, estagiário que faz isso. Ô, Nino, mas tem diferença, né? Você tem aí o cara... Claro, você tem diferença, você tem variações. Acontece que você tem, proporcionalmente, as variações no universo de o Maracanã cheio de pessoas que sabem repetir, copiar e colar. Aí tem dois que realmente fazem a coisa de uma maneira um pouco diferente, bacana. Na parte de estratégia eu tenho muito menos gente, e essas pessoas costumam ser muito mais qualificadas, de maneira que o que elas cobram e a margem delas é muito maior do que ficar repetindo o planejamento toda hora. Tá? Planejamento tático operacional. Então, o segundo ponto é esse. Não bastasse não conhecer a estratégia, um planejamento que não seja um planejamento tático operacional, eu podia ser até mais cri-cri, um planejamento de campanha, de evento, aí, não é nem gerar um planejamento, é dessas coisas. Se você pegar a agência, faz o planejamento da minha comunicação, o cara já não sabe fazer da comunicação, ele sabe de campanha no Facebook, ou então de comunicação, ele vai lá pegar, vai no Wikipedia, vai ver um vídeo de 2 minutos e vai tentar repetir qualquer coisa, o cara fala assim, porra, vem cá, você não compreende nem o que é comunicação, tá de uma agência, bicho. Tá? Então, segunda coisa é planejamento. Vamos ver a terceira agora. Essa terceira, né, reflexo, né, todas elas estão integradas, obviamente, têm similaridades, elas vão se complementando. Essa terceira é o seguinte, como é que é o racional da agência, justamente porque cada vez mais sendo exprimida pelo cliente, tendo margens menores, trabalhando operacional, então fica, por que eu vou contratar a agência e não uma equipe interna, né, e não freelancer, que sabe repetir também fórmula mágica, né? Então essa questão o cliente sempre vai reclamar e vai pressionar por preço. Né? A batalha por preço, ela deve atingir fácil quase 100% das agências. Né? Então pronto. Então, um problema derivado disso é que, porra, eu estou disputando o mercado por preço. Né? Eu, agência. Estou disputando o mercado por preço. Eu, normalmente, agência, tenho um custo alto, porque para eu ser agência, né, parece que tem uma regra qualquer, que o meu escritório, lá, a minha agência física, tem que ter puff, tem que ter fliperama, e tem que ter videozinho engraçado, desenho engraçado lá do Elvis e tal, aquela coisinha que fica girando de barbearia azul, vermelho e branca. Então o cara tem que ter isso, tem que ter um custo alto, né? Então pronto. Aí o que ele faz? Para ele poder ter mais margem, só tem um jeito. Eu tenho que reduzir meus custos. Se eu não consigo cobrar mais porque o mercado não deixa, o cliente não quer pagar, porque eu sou um braço só, cada vez mais eu sou um braço, eu não penso, né? A maior parte de nós, agências, não pensa, né? Ou não pensa estrategicamente como deveria pensar, eu disputo preço, como é que eu vou ganhar? Não é trazendo mais dinheiro. Eu tenho que então reduzir custo.
Só que eu não posso cortar o fliperama porque isso é o agência e tal, Bob Marley, eu sou aqui da agência, que legal. Então isso eu não posso cortar. Aí o cara faz o quê? Ele trabalha com estagiário. Ele corta na mão de obra. Ele não tem pessoas capacitadas e competentes para poder trabalhar. Então ele pega um estagiário para poder rentabilizar, o estagiário ele faz a campanha, o planejamento da campanha para 3 clientes. Tu acha realmente que o estagiário ou um júnior tem capacidade de fazer uma campanha sem nenhum problema? Já fui estagiário, já fui júnior também, né? Mas você está nesse momento, né, infelizmente. Então, você acha que realmente um estagiário vai conseguir fazer campanhas com foco estratégico, prevendo características específicas de público, da competição, lendo o macroambiente, e muito particulares e customizadas para cada cliente diferente? Não. Ele vê um vídeo de 2 minutos, ou então faz um curso de fórmula, aplica aquele troço para todo mundo e fica a mesma coisa para todo mundo, né? Porque tem que reduzir custo para poder ter algum tipo de margem. Então, ao passo que na consultoria você tem equipes menores, em geral, e muito qualificadas, então, esse pensamento, mesmo o estagiário da consultoria é alguém mais bem direcionado, é alguém que está sendo capacitado, ainda que ele vá lá catar dado em ferramenta para poder dar perspectiva de como é que está o competidor, é uma coisa um pouco mais intelectual do que estagiário, replica o que a gente fez para o outro, para esse, porque a gente não pode perder tempo, nem gastar dinheiro, porque eu tenho uma margem muito baixa com o cliente. Então, repara só. Aí você agora entende mais. Por que a agência perde espaço para a consultoria? Por conta disso. Os caras estão fazendo um trabalho que todo mundo faz, focado no tático operacional. Não conseguem compreender, né, o que é estratégia e não conseguem compreender o que é estratégia. Não sabem fazer um planejamento que não fuja ao básico de um template de planejamento, de fazer campanha, de publicidade, ads, etc, etc. E por fim, eles têm que ganhar dinheiro, têm que aumentar a margem, não consigo cobrar mais, então tem que reduzir custo. Como é que eu reduzo o custo? Cortando na mão de obra. Vamos colocar estagiário para poder fazer coisa que não era para estagiário poder fazer. Tem como não perder espaço? Obviamente não. Tanto que você, que é a agência que está vendo chateado esse vídeo, você deve pensar o como que as suas margens são baixas. Você precisa de um monte de cliente para ele te pagar. Se eu tiver um cliente, eu pago o meu ano inteiro e ainda consigo viajar de férias para fora. Você tem que ter 50 clientes, 20, sei lá, 10, para poder manter o teu mês e pagar tudo que você tem que poder pagar. Então, enquanto as agências ou os profissionais, você, se estiver numa agência, não conseguir, né, respirar fundo, ficar chateado com o Nino, pô, que sacanagem o cara ter falado isso. Aí pensa, observa, para um dia na tua agência, dá uma de maluco, né? Para um dia, solta assim o mouse e olha o pessoal trabalhando. Vê lá e tal, fica reparando como é que foram os últimos 3 trabalhos que você fez, como é que é a proposta que estão mandando agora. Aí me fala honestamente, quantos % do que você está observando não é repetir a mesma coisa 50 vezes? Então vamos se está certo ou se está errado. Repetir 50 vezes a mesma coisa, 50 vezes para 50 clientes. E repara a equipe. Né? Vê como é que é a proporção de pessoas, não interessa qual é o salário, pessoas sêniores e pessoas que são digitadores de luxo, que ficam só pilotando o computador. Realmente tem como você esperar magicamente que você vai ganhar espaço no mercado? Não tem. Tem que migrar de mentalidade. Quer ser agência, quer fazer operacional, não tem problema. Tem umas que fazem e conseguem ganhar dinheiro. E mesmo essas grandes, com uma ressalva aqui breve em relação às grandes, eu como consultor ajudando o meu cliente a trazer agências, e estão trazendo agências grandes, vários clientes inclusive acham que o parâmetro é ver quais são as 10 maiores do Brasil e vamos chamar, tá bom, chamamos os caras. Mesmo isso, é inacreditável como é que o pensamento é homogêneo e o cara não compreende o que é estratégia. Não digo nem errar o conceito, pode ser que ele erre, deixa ele lá falar coisa errada, não tem problema. Se ele falar a coisa errada, mas conseguir mostrar a coisa certa, é menos pior. É inacreditável como é que isso funciona, essa mesmice. E tudo que cai na mesmice, o preço vai lá embaixo e cada vez mais pessoas fazem aquilo igual. Não tem saída. Quer ganhar dinheiro, quer aumentar a sua margem, é partir para a estratégia. Não há opção. A parte de lá, o outro extremo, estratégia numa parte lá do outro extremo, cada vez mais vai ser robô. E enquanto um robô não dominar 100%, você vai perder por conta de dinheiro, tá disputando ali no mar vermelho de competidores, Homer Simpson batendo em você disputando o preço. Certo? Desculpa aí se você é de agência e está chateado depois desse vídeo, tomara que você esteja chateado e que quando você for dormir, além de você falar, porra, o Nino é um safado, nunca mais vejo vídeo dele, continue incomodado com esse vídeo, faz essa reflexão e depois migra para a parte de estratégia. Pode não ser comigo se você não gostar dessa minha abordagem sincera e na lata. E depois de tantas e tantas agências
tendo passado, já até trabalhei diretamente para a agência, posso falar isso com muita propriedade, mas busca o lado estratégico para você poder sobreviver no mercado, certo? Então, olha, compartilha aqui esse vídeo com quem vai gostar desse alerta, curte, assina e até o próximo vídeo.